Fala galera, eu sou o Felipe Gomes, cabeleireiro há mais de 15 anos e vou falar sobre estações do ano e queda capilar. Será que realmente é verdade? O nosso cabelo ele cai dependendo da estação do ano? Fica até o final do vídeo que eu vou falar com vocês sobre esse assunto, discutindo num artigo científico e vou dar a minha opinião como cabeleireiro profissional. E vou falar também para vocês que eu não sou médico, então a gente vai discutir através da minha opinião e de um artigo feito aqui, inclusive, já vou falar para vocês, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Então, a gente tem aí um artigo muito importante e é um dos temas mais discutidos lá na minha cadeira, no salão. Muito legal a gente falar sobre esse assunto, porque tem muita gente que associa que tem uma queda capilar, às vezes por um trauma pós-cirúrgico, que a gente já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, às vezes por uma dieta vegana, que a gente também já tem vídeo falando sobre isso, ou às vezes por qualquer outra situação. Existem vários motivos que você pode associar, mas dentro das estações do ano, será que a gente tem realmente uma queda? Gente, já posso adiantar que sim, e a gente vai discutir por que essas quedas acontecem, como você pode identificar, né? Que essas quedas estão acontecendo e o que vocês podem fazer. Então já segue o canal para vocês terem mais assuntos diários aí, deixa aí no seu sininho, clica no sininho para você receber notificações. Mande esse vídeo para as pessoas que vocês mais gostem, né? Inclusive que gostem desse assunto. Curta o vídeo para o YouTube entender que esse vídeo é válido para a plataforma. E é isso. Deixa seu comentário se você gosta do assunto e se você tem algo a acrescentar no assunto desse vídeo também, tá bom? De acordo com uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, a queda capilar pode sim estar associada às mudanças das estações do ano. Isso acontece porque os climas de temperaturas afetam o ciclo de crescimento do nosso cabelo, né? Então, assim, durante o período do ano, a gente tem o inverno, a primavera, verão, outono, a gente tem diferentes temperatura, obviamente, dependendo do local onde você mora. Como eu estou na Alemanha, aqui já é outra situação, então você pode identificar que a cor do cabelo das pessoas que nasceram aqui é diferente, a textura, normalmente as pessoas têm o cabelo mais fino, é mais ralo, é mais claro, dependendo na Alemanha, inclusive, é mais cacheado. Isso tudo também tem sim interferência pela estação e o clima que você está vivendo. E no Brasil, a gente tem esses climas muito em evidência, né? Então, é óbvio que a base de pesquisa que foi no Brasil, ela foi concluída com mais destreza, obviamente, pela inteligência, nossa capacidade, mas o nosso clima e ali também favoreceu muito. E isso afeta muito o nosso couro cabeludo. Vou falar da minha experiência. Estando na Europa, meu couro cabeludo é melhor. Eu mesmo tenho o couro cabeludo e o cabelo hoje está escovado, mas meu cabelo é cacheado. Eu tenho total característica brasileira. Traços de índio e de preto, que é o que eu tenho no sangue. Vindo pra cá, muda completamente. Eu adoro, porque o meu couro cabeludo fica mais seco, o meu cabelo ele fica mais brilhante, ele fica mais saudável, minha pele ela fica mais seca. Porque eu tenho essas características extremamente oleosas. Quando eu estou em um local que a temperatura é interessante, favorável, ele ficar um pouco mais seco, ele fica equilibrado. Então, obviamente, com os cuidados, cronograma, com os produtos, sabendo do que eu tenho aqui com a água, já sei tudo que isso pode afetar com o meu corpo. Então, obviamente, acabo tendo esse equilíbrio saudável. Mas que para algumas pessoas, imagina, se o meu couro cabeludo, que já é oleoso, fica médio, para quem tem o cabelo mais seco, fica ainda mais seco. Então, tome cuidado com isso. Isso faz parte, sim, da nossa discussão, falando aí sobre temperaturas e estações do ano. No outono e inverno, por exemplo, é comum que a queda capilar aumente. Assim como vocês podem ver que na natureza a gente tem a queda aí das folhas e tudo mais, o nosso cabelo também cai, gente. É a melhor explicação que eu posso dar pra vocês. Caiu folha, a natureza mudou, vai mudar o nosso cabelo também. A gente faz parte, é a melhor prova de que a gente faz parte da nossa natureza aí, que é maravilhosa. E isso ocorre porque a diminuição da temperatura e a diminuição da umidade do ar pode deixar o couro cabeludo mais seco, levando à queda dos fios. É o que a gente está conversando agora. Então, a temperatura mudou, ficou mais seco, cai o cabelo, fica mais ralo, que é o que a gente tem, inclusive, na característica na Europa, em alguns lugares aí que a gente já sabe, né? Cabeleireiros, inclusive, batalham muito, essas mulheradas que moram fora do Brasil batalham muito para ter o cabelo mais cheio, usando os produtos e tudo mais. Uma artista brasileira, que é a Xuxa, por exemplo, ela tem, né? Ela tem a sua descendência fora do Brasil, então ela tem a característica
de mulher de fora, não é tão brasileira, não é brasileira, né? Mesmo ela tendo nascido no Brasil, ela tem o cabelo muito diferente, né? Hoje a gente sabe que ela batalha muito, ela raspa, corta o cabelo, deixa mais curto, para até trazer essa informação de cabelo mais cheio, porque quando ela deixa o cabelo crescer, você vendo os vídeos antigos, você observa que o cabelo é ralo, e cabelo ralo traz uma informação de cabelo não saudável. Então, normalmente quando a pessoa está em fase terminal ou está com algum problema, ela tem o cabelo ralo, o cabelo vai indo embora, está em defasagem, não é legal. Então, evidentemente, para seu visual, quanto mais abundância, melhor, né? Inclusive no canal eu trago várias dicas, tanto de suplementação, dicas não para vocês consumirem, mas para vocês pesquisarem com o médico ou até mesmo entender o que vocês podem fazer para poder ter um cabelo mais saudável e mais bonito e evitar, inclusive, a queda. Já na primavera e no verão, a queda capilar tende a ser menor. Isso é porque o aumento da temperatura e vasos sanguíneos se dilata. Olha que legal a gente saber disso. Melhora a circulação sanguínea e no couro cabeludo e, consequentemente, estimula o crescimento capilar. Então, o carro percursor que a gente está entendendo agora é o sangue, né? No couro cabeludo, na primavera e no verão, a gente tem maior circulação sanguínea. Obviamente, a gente vai ter melhor aí a nossa circulação de vitaminas, minerais, que é o que eu já falei, inclusive, em outros vídeos. Quais são esses, né? Inclusive, no vídeo falando sobre vegano, pessoas veganas... dietas de pessoas veganas pode ocorrer quedas, ou até mesmo outros vídeos eu falo sobre quais são esses produtos de suplementação. Normalmente a gente fala de biotina, vitamina B12, ferro, zinco. Esses são os grandes precursores para vitaminas para o nosso cabelo e para o nosso couro cabeludo, tá? E é também, além disso, a exposição excessiva do sol e vento e água ou cloro de piscina é muito comum na estação mais quente. Desculpa, gente. Levando assim a exposição ao sol, cloro e o vento, obviamente, leva a oxidação excessiva, aí não levando ao cabelo um processo de adequação com as vitaminas correto. É muito comum que nas estações mais quentes podem ser danificados, levando a queda também. Então, toma cuidado aí com a exposição ao sol, vento, mar. E a piscina, obviamente, todo mundo já sabe, mas vento muitas pessoas nem sabem, né? E sol também. Então, usa o seu bonezinho, faz a sua linha para ter cabelo mais saudável, inclusive não perder esse cabelo. Portanto, é importante estar atento com a saúde dos nossos cabelos nas estações, adotando os cuidados específicos para cada uma delas. No outono e no inverno, é fundamental manter a hidratação do couro cabeludo, evitando banhos mais quentes. Já na primavera e verão, é importante proteger o couro cabeludo dos danos causados pela exposição do sol, água, mar ou cloro. E é essas dicas que eu trago para vocês. Espero que vocês gostem. E deixa aqui no comentário se você já tem algo para acrescentar. Inclusive, eu vou deixar na descrição algumas informações de outros vídeos para vocês terem mais riquezas de discussões com seus médicos. Lembrando que eu não sou médico, mas eu sou cabeleireiro e posso ajudar vocês em outros vídeos também. Vai estar aqui uma playlist e um outro vídeo como sugestão. Compartilhe o vídeo com seus amigos, deixe um comentário, curtida e se inscreva no canal acionando o sininho.